Graças a Deus que nos dá a vitória através da pessoa do Senhor Jesus. Onde nós estamos? Vamos falar mais uma vez? Onde nós estamos? Mais uma vez, onde nós estamos? E onde o Espírito Santo está? E onde o Espírito Santo está? E onde o Senhor Jesus está? Quem está? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria dar mais uma vez boas-vindas à pessoa do Espírito Santo. Também reconhecer a importância da presença de cada pessoa que tomou uma decisão de comparecer à casa do Senhor. Comparecer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta terça, numa arrancada muito forte, para verdadeiramente celebrar o que nós devemos chamar de uma festa, que é a ceia do Senhor. Eu queria que você cumprimentasse quem está ao seu lado, dizendo parabéns, porque você se deslocou e veio homenagear o Senhor nesta celebração. Veio homenagear o Senhor nesta celebração. Então nós vamos tomar como ponto de partida primeira epístola aos Coríntios. É um prazer ver todos vocês aqui na presença de Deus. Parabéns mais uma vez. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Quantos continuam acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Não há nada que se compare à palavra de Deus. E nesta noite nós estamos aqui protegidos pela palavra. De fato, nós viemos participar da ceia. É realmente uma reunião em torno da pessoa do Senhor Jesus, com uma celebração da ceia. Eu peço que o Espírito Santo me ajude e nos ajude a fazer nesta noite a maior celebração de ceia que já teve nesta igreja. A maior celebração que já teve, como ponto de partida para outras celebrações. Glória a Deus.
Então, no capítulo 1, no primeiro livro de Coríntios 11, a partir do versículo 23, nós vamos ler o seguinte. Eu peço que o Espírito Santo torne para você, meu amado irmão, para nós, pastores, que façamos essa leitura numa perspectiva bem espiritual e muito nova, porque, evidentemente, já tivemos milhares de encontros de Santa Ceia e, provavelmente, estes versículos são os mais lidos, né? Não que não tenha outros, mas esse aqui, ele tem uma relevância, e depois eu vou tentar explicar por quê. Ele, o apóstolo São Paulo, inspirado, fala da seguinte maneira, presta bem atenção. Porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, olha só, todas as vezes que comerdes este pão, diga comigo mais uma vez, todas as vezes, e beberdes o cálice, estarão fazendo o quê? Estaremos fazendo o quê? Estaremos fazendo o quê? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Bom, podeis assentar, com a Bíblia ao lado, com a Bíblia, por favor, ao lado, tá? Com a palavra de Deus ao lado. Repetidamente, nós fazemos questão de lembrar os sinais que são perceptíveis e visíveis, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus. Sinais de toda a ordem. E temos tido cuidado de identificarmos que tempo é esse, que época é essa. As nações perturbadas, vez por outra imagem de pessoas sofrendo como crianças, né, sendo vítimas da barbárie em pleno século XXI, século de tanta descoberta, de tanta inteligência, de tanta coisa, mas que espiritualmente falando e moralmente falando, o homem tem descido os degraus mais baixos. Quem acompanha os jornais sabe perfeitamente
de como está essa nação e este mundo. Em meio a tudo isso, há um povo especial, que é o povo que se chama pelo seu nome, povo este que a Bíblia diz, chama de propriedade peculiar de Deus, que é a igreja, que somos nós. E faz muito bem quando você tem consciência de que você e eu, nós pertencemos ao Todo-Poderoso. Deus sempre tratou de ter um povo, e esse povo começa com o povo judeu, o povo de Israel, do qual viria o Cristo, e de Cristo a igreja. E é evidente que a igreja está atravessando os séculos. Nós estamos atravessando os séculos, né? Todas as tentativas de destruir a igreja forjada por Satanás foram frustradas, desde o começo em Jerusalém, passando pelo Império Romano e outras épocas, até mesmo o comunismo, sem entrar em detalhes. Verdadeiramente fica muito claro quando nós observamos a trajetória da igreja, que quando o Senhor Jesus disse, né, que as portas do inferno não iriam prevalecer, essa é uma constatação. Eu acredito que qualquer cristão, qualquer pessoa, né, que entendeu a natureza da igreja, entendeu o propósito da igreja na terra, entendeu o destino da igreja, tem que olhar para trás e dar muito glória a Deus. Não conseguiram parar a igreja no primeiro século. Ainda que muito sangue cristão molhou a terra, a partir do primeiro mártir, Estevão, depois Tiago, tantos outros, e depois no período do Império Romano, e depois outros períodos da história. Enquanto muitos impérios ruíram, não existem mais, não passam de museu, não passam de história. Você pega o livro de história e fala sobre este ou aquele império, né? Existiu, não existe mais, não é isso? Você vai para... Pode pensar aí, eu não quero me demorar nisso, mas apenas para se fazer uma mera menção, correto? O Império Romano, cadê? Não está mais. Os outros, não está mais. Outros tantos, também não estão mais. Mas em todos esses períodos houve a igreja, em todos esses períodos houve alguém que um dia ouviu o poderoso evangelho e creu que era um pecador, e para ser salvo precisava acreditar naquele moço que se fez, naquele moço que era Deus, se fez carne, operou grandes milagres, falou como ninguém nunca falou, mas depois morreu naquela cruz, ressuscitou, voltou para o céu, mandou, mediante a sua intercessão, Deus mandou o Espírito Santo, formou a igreja, formou o corpo de Cristo. E é interessante que nenhum manual da história escreve, e a igreja acabou, e a igreja terminou, e a igreja foi derrotada. Pedro, dizem, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de morrer igual ao mestre. Paulo, dizem, foi decapitado, deixou o corpo, foi habitar com o Senhor. Muitos cristãos enfrentaram as feras. Muitos, foi Tertuliano que disse, né, que o sangue dos mártires era o crescimento da igreja. Em todas as eras, nós atravessamos séculos. Nós atravessamos o século I, o século II, o século XV, o século XX. Já estamos no século XXI. E mande dizer a Satanás:
mande dizer aos principados que não conseguirão destruir a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, ela tem o hálito de Deus. Pode glorificar, pode receber o batismo com o Espírito Santo aí, pode falar em outras línguas. Pode glorificar, pode erguer as mãos. Muitos podem ter se orgulhado de terem pertencido ao exército de Alexandre o Grande, mas qual foi o seu final? Acabou. Muitos podem ter se orgulhado de terem perecido ao exército de Napoleão, mas qual foi o seu desfecho? Acabaram. E assim vai. Cristãos, levante a cabeça. Se ergam em meio à tempestade. Quando você é perseguido, quando debocham de nós, levante, porque nós não pertencemos a um exército que vai desaparecer. Nós não pertencemos a um líder que foi sepultado e ficou sepultado. Nós pertencemos a alguém que venceu o diabo, o inimigo, a morte, e ressuscitou, e é a cabeça da igreja. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos lembrar disso, dessas coisas. Aleluia! E a impressão que a gente tem é que ele está na glória ao lado do Pai, se ajeitando para se levantar. E se cumprir aquilo que está no Apocalipse, um céu aberto, e ele assentado em um cavalo branco, vindo para pelejar contra os maus. Não tenha medo de ser crente. Tenha alegria de ser crente. Então, em uma reunião como essa, da ceia do Senhor, o Espírito Santo está soprando e acendendo as brasas, e nos chamando, e nos convocando, para que possamos verdadeiramente expressar no século 21 aquilo que no início eles fizeram. E que mesmo quando a igreja esteve ameaçada, sempre se levantou alguém. Nem sempre a igreja foi maioria. Mas Deus não está buscando a maioria, Deus está buscando aqueles que realmente querem servi-lo. Jesus nunca disse, ele sempre foi muito claro, ele disse que larga é a porta, e muitos entram por ela, e estreito é o caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês se lembram que Sadraque, Mesaque e Abdenego desafiaram o orgulho de Nabucodonosor, e eram 3. Glória a Deus. 3 crentes de verdade fazem mais diferença do que 30 mil covardes. Então nós precisamos dessa ressurreição. E aí o Espírito Santo, nesses dias, já há alguns anos, tem falado ao nosso coração. Os que prevalecerão são os que sabem em quem tem crido, são os que se interessam pela doutrina, pela sã doutrina. Nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a igreja, lá no começo, que creu que Jesus era Senhor, e que aquele que morreu e ressuscitou, aleluia, que ele era Senhor, depois da pregação de Pedro, eles então se converteram, foram batizados e permaneceram na doutrina dos apóstolos, nas verdades. E dentre as verdades, e dentre as doutrinas, e dentre os ensinamentos,
sem dúvida alguma, conhecer sobre a ceia é fundamental. Interessar-se sobre a ceia é essencial. Talvez precisemos pedir perdão a Deus quando em alguns pontos, quem sabe, negligenciamos isso. E por que que a ceia é tão relevante? Por que que participar da ceia? Por que que em todas as épocas que a igreja pegou fogo, que a igreja foi consagrada, participar da mesa do Senhor sempre fez com que mexesse com a respiração, sempre fez com que mexesse com o ser inteiro. Primeira coisa que nós precisamos observar é que a ceia, eu não tenho a intenção de entrar em outras áreas. Aqui estamos para uma adoração, estamos aqui para um culto. Apenas que a palavra entre no nosso coração. É muito comovente quando você vê o apóstolo São Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor. Então, primeira coisa, ele está dizendo que recebeu do Senhor. Eu não quero aqui entrar no campo especulativo, mas como ele recebeu do Senhor, não sei o quê, ele recebeu do Senhor. Quem está entendendo? Ele recebeu do Senhor. Como pode ter sido isso? Ora, ele pode ter recebido do Senhor através dos que o antecederam no ensino da igreja, correto? Mas pelo seu chamado, como se diz em francês, um chamado très particulier. Vocês conhecem a história do homem? Ele era perseguidor da igreja, ele era fariseu, ele confiava nas obras para ser salvo e estava perdido. Pode ser que alguns aqui estejam perdidos por terem colocado a sua confiança na religião do seu pai, na religião da sua mãe. Quantas pessoas nós vamos pregar e dizem eles: eu já tenho a minha religião. Se você veio aqui hoje, eu quero dizer que a religião não salva. E o Deus da Bíblia não mandou uma religião para salvar. Precisamos repetir a plenos pulmões e dizer que Deus manda o seu Filho. Deus manda Jesus Cristo. Deus manda Jesus. Ele não manda nem o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel. Ele não manda nem um anjo poderoso. Deus utilizava anjos para ajudar o seu povo, como Deus utiliza anjos para nos ajudar, correto? Mas os anjos pecaram. Os anjos falharam e Deus não quis correr nenhum risco relacionado à nossa salvação. Na hora da salvação, Deus não pensou duas vezes, Ele apontou para o seu Filho. Aleluia! 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 Quem quiser pode dar glória a Deus. Deus não aponta para o nome de uma igreja. Deus não aponta para o nome de uma denominação. Deus não aponta nem para Moisés. Deus não aponta nem para Paulo, nem para Daniel. Ele aponta para Jesus. Aquele que veio aqui e foi desprezado. Aquele que veio a esta terra e foi maltratado. Mas aquele que assumiu ser maltratado, aquele que assumiu ser ridicularizado, porque ele tinha um compromisso com o Pai. O que está no coração do Pai, Deus Pai, também está no coração de Deus Filho e Deus Espírito Santo, que trabalharam cada um na sua parte, para que nós hoje pudéssemos chegar aqui e estarmos adorando a Deus. Enquanto a ONU está perdida, enquanto o Brasil está desviado, enquanto milhares temam em adorar ídolos, nós estamos aqui só em torno de Jesus. Aleluia! E como é maravilhoso, irmã Neuza, quando a gente lê no capítulo 4 do livro de Atos, Pedro dizendo
que na terra nenhum outro nome foi dado para a salvação, só Jesus, único Salvador. Que pena dos nossos amigos católicos, que pena até de muitos padres sinceros, quando eles pegam e cultuam os santos e tantos outros, não é? Que pena, porque nada disso foi ensinado pelos apóstolos, porque Jesus é suficiente. Problema no casamento, lá em Caná da Galileia, ele vai lá como convidado, e quando o vinho acaba, pode chamar aquele que no princípio era o Verbo, e estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pode chamá-lo, porque ele se fez carne, e se fez carne, está entre nós. Apenas faça o que ele manda, o que ele orienta. Foi o conselho de Maria, e aí nós vimos ali ele transformando água em vinho. Por que eu vou incomodar outro que não pode fazer o que ele faz? Sim ou não? Na profissão, os pescadores, lembra Pedro, pescador, trabalhou a noite toda, não pegou nada, está para voltar para casa muito triste, para dar uma má notícia para a esposa, né? Não tem comida direito. Ele disse: espera um pouquinho, me empresta o teu barco, usa o barco como púlpito, prega, e daqui a pouco vamos para o mais profundo do mar. É preciso que o mundo saiba que nós estamos aqui para homenageá-lo, porque ele é um Salvador completo, ele é um Salvador perfeito. Aleluia! E quando ele dá a palavra, aquele operário da pesca, Pedro ainda diz assim: olha, mas peraí, eu que entendo desse negócio, eu sou pescador, ele é um pregador. Pedro, ele é muito mais do que pregador. Ele é aquele que participou da criação dos céus, da terra e do mar. Ele participou, ele criou os peixes. Pedro, ele enxerga o que você não enxerga. Ele sabe o lugar certo. E Pedro falou: se é assim, segundo a tua palavra eu vou. E aí você já sabe que quando ele lança a rede, o Senhor chamou os peixes. E os peixes vieram. E eram tantos peixes que as redes começavam a se partir. Precisaram do auxílio. Nós estamos vivendo uma crise nesse país. Desempregados, empresários sofrendo. Eu estou aqui para te dizer que Ele sabe onde está o mantimento. Faça uma avaliação se você segue os conselhos dele de verdade. Muitos dos infortúnios que ocorrem na nossa vida é pelo fato de querermos ser independentes de Deus. Diz uma coisa e faz. Deus diz uma coisa e a pessoa faz de outra maneira. Que o diga Jonas na Bíblia. Lembra de Jonas? Deus disse: vai para onde? E ele foi para onde? Então toma vento, toma tempestade. Alguns que estão aqui, talvez as suas vidas estejam enroladas em muitos aspectos, porque vocês têm sido desobedientes. Vocês até ouvem a palavra, mas não a praticam. Obstinados, obtusos, rebeldes. Teimam em dizer que são cristãos, mas não seguem. Não seguem. Mas como Jonas também se arrependeu, se você também se arrepender e dizer: Senhor, eu reconheço os meus erros. Se você tomar essa decisão nessa noite, com certeza, você vai chegar aonde Ele planejou. Porque o problema é que o homem quer chegar onde ele acha, mas você precisa entender que existe um propósito, existe um desígnio. Qual foi a razão do sucesso de José na Bíblia? Quem se lembra de José na Bíblia? Se lembra de José? Por meio de tribulação e provação, ele foi parar no Egito. Ele nunca iria para o Egito, mas ele foi. Vendido pelos seus irmãos como escravos. Vocês sabem que ele lá sofreu.
chegou a ser caluniado, chegou a ser colocado na prisão, mas da prisão Deus abriu uma porta, ele se tornou conselheiro de Faraó. Eu quero levantar as minhas mãos de homem de Deus e profetizar que aquela pessoa que se consertar e entrar no eixo, Deus vai guiar aonde Deus planejou. Você não pode aceitar que a sua vida vai parar aí. Você tem que acreditar que há algo que Deus quer fazer. Fala assim, pare de teimar com Deus. Fala assim, pare de teimar com Deus. Deixa Ele te guiar. Como Deus engrandeceu José, como fez também com Daniel, Ele quer fazer com cada um de nós. Meus irmãos, nós oramos para o Brasil melhorar. Nós oramos pelo presidente Temer. Nós oramos pelas autoridades. Nós oramos pelo juiz Sérgio Moro. Que bênção a Lava Jato. Esses dias eu vi, agora no rádio, eu vi um camarada que diz que está criticando a Lava Jato, né? Então, nós temos uma mente de Deus e entendemos que a Lava Jato é resposta de oração, juízo de Deus para fazer bem à nação. Levante a mão comigo e diga, abençoe o Brasil, abençoe o Brasil, salva o Brasil, Senhor, salva o Brasil, salva o Brasil. Mas voltando aqui então, meus amados irmãos, em meio a tudo isso, Deus nos ama e nos reúne aqui para celebrar a ceia. Voltando aqui para o texto, ponto de partida, eu devo querer participar da ceia com entusiasmo. Eu devo querer participar da ceia com alegria. Eu devo participar da ceia. Há muitas coisas que pode te envolver e despertar em você o interesse de participar. Uma peça teatral, um bom filme. As pessoas muitas das vezes fazem tudo para ir no casamento de alguém. Sim ou não? Sacrifício, esforço terrível, não é? Enfim, ou aquilo que atrai quem quer que seja. Mas o que eu quero colocar para você, cristãos, levante a mão assim. A ceia, que dia que é a ceia na nossa igreja? A primeira, glória a Deus, guarda essa data, amém? E no domingo, qual domingo? Na reunião ministerial, glória a Deus. Então, eu devo participar da ceia por várias razões. Primeira é que ela foi, segundo esse homem que era fariseu e se converteu, que é Paulo, correto? A ceia foi, fala assim, uma invenção. De quem? De Jesus. A ceia é uma ideia de Deus. A ceia, ela não pode ser denominacionalista. Na Bíblia nós não encontramos que a ceia é deste grupo ou daquele grupo, mas que a ceia vem de Jesus. Um cristão clássico é alguém que o espírito, a alma, a mente, o ser inteiro interessa-se acima de tudo pela pessoa de Jesus. E esse Saulo que virou Paulo e era fariseu, perseguidor da igreja, tá, entenderam? Na estrada de Damasco, o Senhor lhe apareceu. E o Senhor lhe falou. E ele cedeu. E ele se rendeu. Meus amados irmãos, quando eu converso sobre esse Saulo que virou Paulo, correto? A gente já estudou isso na Epístola aos Efésios, como é que pela vontade de Deus ele vai se tornar um apóstolo. Quem está entendendo, diga amém. Esse homem torna-se para nós um modelo de crente.
Na terra, nós olhamos para modelos, sim ou não? Alguém quer ser jogador de futebol, aí olha para determinados jogadores. Alguém quer ser um engenheiro, ou quer ser qualquer outra coisa. Sempre as pessoas estão olhando para modelos, sim ou não? Sim ou não? Não é verdade? Deus deixou na Bíblia alguns, mas dentre eles, Paulo. Veja que no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, amém? Então, no século 21, a voz do Espírito Santo é para que façamos um autoexame, se de fato nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Se de fato nós seguimos o Senhor Jesus. Se de fato nos alegramos nele. Então, esse apóstolo que teve esse encontro ali na estrada de Damasco, tornou-se realmente uma referência tremenda. Eu diria o seguinte: aquilo que Moisés foi no Antigo Testamento, correto? Deus preparou Moisés, preparou ou não preparou? Deus é tremendo, Ele sempre prepara grandes homens. Quem quer aplaudir porque Deus sempre levanta grandes homens? E Satanás fica doido com esse negócio, porque o pecado entrou na terra, não foi? Pelo homem, não foi? Sim ou não? O diabo fez a parte dele e o homem pecou. E pelo pecado a morte, sim ou não? Né? Aí Deus então, para quebrar o Satanás, o que é que ele faz? Ele vai usar o homem. Não é gostoso quando manifesta um capeta? Que dia que foi que manifestou um capeta aqui? Foi sexta? Foi sábado? Não é gostoso quando manifesta um capeta? Manifestou um capeta brabo. Eu estava falando sobre fé aqui, ele mandando eu parar de falar, não falar sobre fé. Foi ou não foi? Sacudiu aqui, sim ou não? Aí daqui a pouco, quem é que Deus vai usar para botar o bicho no lugar dele? Um homem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode aplaudir o Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus usa o homem contra o diabo. E a coisa do homem é tão delicada do homem, que para nos dar a salvação, Deus Filho torna-se homem. E quando tem um confronto no deserto, quando tem um confronto no deserto contra Satanás, é gostoso ler aqui, quem já leu aquele confronto? Jesus com 40 dias sem comer, galinhada, né? Eu olho para a irmã Deus aí, né? Aquela coisa boa, ou aquele quiabo, sei lá, traduzindo para a gente aqui, né? Jesus está, veja bem, sem comer, como homem, ele vence Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Vamos dizer que a noite de ceia é também uma noite de grande libertação. Do medo, sentimento de culpa, não é? Qualquer outra coisa, porque você descobre que Ele é maior do que tudo. Mas aí, meus amados, olha para quem está ao outro lado e fala assim: a ceia é do Senhor, é iniciativa do Senhor. A ceia, vamos participar da ceia, vamos participar da ceia. E evidentemente, vocês prestem atenção que nós vamos falar pela Bíblia aqui ainda várias coisas, tá? Sobre a questão da ceia. Amém, amém. Amém, amém. Então, primeira coisa é a ceia do Senhor. Circunstâncias em que a ceia foi instituída. Período da Páscoa, mas eu quero não quero assim, falar mais, até por causa da hora, né? A gente tem um problema de horário, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, olha para cá,
na noite em que foi traído. Quem é que já foi traído aqui? Quem é que já foi traído? Todo mundo já. Quando eu digo traído, né, eu estou falando no seu sentido geral, né? Não estou falando se é questão de infidelidade conjugal, tá? Porque de repente tem umas coisas que as pessoas acham que é só naquela área, e não é, né? Quem está dizendo, diga amém? Tá, também não vou detalhar. Quem foi que já foi traído? Traição normalmente é uma coisa que traz uma certa dor. Traz ou não traz? Traz ou não traz? Pois bem, foi nessa circunstância que ele instituiu a ceia. Correto? O diabo entrou em Judas, né? Vocês conhecem muito bem a história, e Jesus foi vendido, né? Ele foi negociado com aqueles que queriam realmente matá-lo. Então, eu estou acentuando nesse ponto para dizer o seguinte: em que circunstâncias? Né? Então, precisamos prestar atenção na ceia, porque ela tem um contexto. Olha para cá, ela tem o quê? Um contexto. Outro ponto importante foi no período da Páscoa. Era o período em que os judeus vinham de toda parte e eles iriam então participar de uma festa da Páscoa, todos nós conhecemos, e essa festa tinha por objetivo fazer o quê? Quem lembra? Recordar a grande libertação da escravidão do Egito. E agora, ele sendo judeu, né? Porque a salvação vem dos judeus, dominando toda aquela parte, mas a partir dele começa o quê? Um novo livramento, onde ele vai ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Lá na Páscoa judaica, lembra, um cordeiro para cada família. E Paulo fala que Jesus é o nosso cordeiro pascual. João Batista já tinha dito: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. A minha pergunta que a gente tem que fazer aqui para todo mundo, novo convertido ou não, você de fato tem no teu coração, você acredita que o maior problema da humanidade é o pecado? Ou não? Ou não? Acredita ou não? Que o pecado é pior do que o câncer? Quem acredita nisso tudo? Acredita nisso tudo? Então, com certeza, a ceia, ela trabalhará para que possamos nos lembrar que ele teve que morrer por causa de quê? Dos pecados. Tinha que fazer o quê? Tinha que fazer o quê? A nossa libertação. Mas essa libertação é uma libertação que vai custar algo a Deus. Será que nós, os cristãos de hoje, conseguimos pensar que teve que custar a Deus nos dar a salvação? A ceia vai permitir a gente recordar várias vezes essas coisas aqui. Quem está entendendo? Olhe bem nos olhos de quem está ao teu lado e fala: meu amado, minha amada, nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Nunca vamos sentir a alegria da salvação se não tivermos convicção do pecado na nossa vida e na vida das pessoas, e fez com que isso acontecesse, e a ceia vem trazer muito bem isso aqui. Quem está entendendo? Então aquela noite foi uma noite terrível, foi uma noite de traição. Depois ele foi para o Getsêmani, faz aquela oração. Lembra da oração que ele fez? Se possível, passe de mim, contudo se faça a tua vontade. E os discípulos dormiram. Quem se lembra disso? Orou 3 vezes com agonia profunda. Com agonia profunda. A festa da Santa Ceia não vai fazer com que tenhamos essa agonia, porque ele teve por nós. Nós vamos usufruir a alegria daquilo que ele sofreu.
Quem quer entender essas verdades mais profundas? A alegria, levante a mão, quem quer a alegria da salvação? Vamos lembrar que os cristãos do passado enfrentavam qualquer provação e perseguição. O que levava a eles a enfrentarem tudo? Hoje, qualquer coisinha, alguém se desvia, fecha a congregação, faz isso, né? Eu acho que esse povo não se converteu mesmo. Pregador forte tem que ter coragem de dizer, né? Se questiona certas conversões hoje em dia. Imagine comparativamente com o que eles sofreram, né? Ah, meu marido está assim, meu marido, quem é teu marido? Ele não morreu por você, não. Quem morreu foi Jesus. Teu marido não passa de um pedaço de carne. Teu marido não passa de um pecador. Quem está entendendo? Quem morreu por você foi Jesus. E eu ensino o seguinte, na minha fé, minha esposa não se mete. Meu pai não se mete, minha mãe não se mete. É bom que se diga, se a pessoa mandar escolher, eu ou é Jesus? Aí se for uma mulher de fibra igual a Maria Santana e a Neuza, diz assim, ó, não fale isso outra vez não, hein? Tu não fale isso outra vez não, porque eu não vou pensar duas vezes. É claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Pode aplaudir mais forte, irmão. É claro que é Jesus. Porque ele diz que quem não aborrece pai, mãe, filho, mulher e a própria vida por minha causa, não é digno de mim. São passagens, eu estava conversando hoje com os pastores, são passagens que o pessoal não gosta muito, né? Que fala de renúncia, porque tudo aquilo que ele deu é exatamente isso. Mas dá mais uma olhadinha na Bíblia aí, vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando você pegar o pão, vai lembrar de quem? E vai lembrar de quê? Vai lembrar de quê? Quem já leu as chibatadas que ele levou? Quem viu o filme do Mel Gibson, o rasgão naquele corpo repartido? Quem viu aquilo ali? Foi pior. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais o quê? Mais forte, anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, isso aqui sem entrar tanto em detalhe, eu preciso primeiro entender por que eu devo participar. Amém? E depois eu devo me ater à finalidade. Trazer à memória o Senhor e sua realização na sua morte, né, na sua ressurreição. Presta bem atenção. Anunciais a morte do... Vamos repetir as mulheres. Anunciais o quê? Até os homens. Anunciais a... E outra vez, anunciais a... Anunciais a... Que morte é essa? É uma morte diferente de todas as mortes. Por várias razões, trata-se, o missionário Hugo, que está aqui na nossa igreja na Holanda, trata-se de uma morte que não é um simples acidente da história. Quem está entendendo? Trata-se de uma morte que foi planejada antes da fundação do mundo. Nosso Deus não é um Deus
pego de surpresa. O homem pecou e ele já tinha um plano. Um plano que nós antigamente falávamos muito, né? O plano da salvação. Que coisa tremenda. Que a igreja latino-americana, que a igreja brasileira deixe de ser emocionalista e se torne mais de fundamento. Que a nossa igreja abra os olhos para isso. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem, uma morte que é planejada o quê? Antes da... Quem é que já leu no Monte da Transfiguração, quando Jesus, não é, se transfigura diante de Pedro, João e Tiago? Quem já leu ali? Quem é que aparece? Quem é que aparece no monte? Vamos lá, povo, vocês têm... Quem é que aparece no monte? Moisés e eles estavam conversando. E qual era o tema da conversa? Fala. Eu sei que muitos ministérios não pregam muito sobre isso. Ficam encabelando as pessoas com água disso, com aquilo, né? Com a espada de Miguel. Está cheio de bandido, está cheio de falso profeta. Mas a mensagem que nós pregamos no nosso púlpito, no nosso ministério aqui, é a mensagem que eles pregavam. Veja que coisa tremenda, Moisés e Elias, que viveram em épocas diferentes. Deus fez o sepultamento do corpo de Moisés, o outro não teve sepultamento porque foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas ambos estão agora na glória. E agora, quando Jesus se transfigura, ambos aparecem, e o tema importante era a morte do Senhor em Jerusalém. Meus amados, nós precisamos de uma renovação. Nós precisamos corrigir os nossos rumos. Nós precisamos parar de brincar de igreja. Eu, quando cheguei em 1985, eu disse que tinha muito obreiro de meia tigela, né? Tinha muito brincalhão de igreja. Então olha para quem está ao teu lado, nessa igreja não tem chance para brincalhão. Ou você é, ou você não é. Ou você está com a verdade, ou não está com a verdade. Ou você fica do lado de Deus, ou do outro lado. Quem está entendendo, diga amém. Essa morte imprescindível, morte gloriosa, morte bendita. Por quê? Para que estivéssemos hoje aqui celebrando e fazendo uma festa, primeiro Deus teve que cumprir isto tudo nele. Correto? Entregando-o à morte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Efésios 5, 1, 2, diz que Jesus se entregou. Os crentes de hoje, será que se sensibilizam com isso? Ele se entregou. Às vezes as pessoas dizem, fulano de tal me fez muito bem, ficou emocionado, né? Vou votar em fulano porque fulano fez isso por mim. Sim ou não? A mulher que foi salva por um cara de uma enchente, foi na televisão, eu nunca me esqueço, e ela disse, esse cara entrou no carro, o carro estava cheio, ele salvou a minha vida, eu devo a minha vida a ele, chora. E quem faz isso por Jesus, gente? Jesus fez muito mais do que aquele homem salvou aquela mulher da morte física, mas Jesus veio nos salvar da morte eterna. Vamos, levanta as mãos assim comigo. Coloque a sua mão no coração. E eu queria que você fizesse uma sua oração com Deus agora. Conversa com Ele e diz, Senhor, né? Olha, se você já é um cristão, que dignifica esta designação, ainda assim você precisa melhorar. Eu preciso melhorar, não há quem não. Amém? Mas se você é aquele que tem sido aquela pessoa que o diabo fica rindo de você, se você tem sido aquela pessoa que é um cai-cai, inconstante, vamos mudar isso agora. Jesus não merece isso não. Às vezes você demonstra tanta consideração por tantas pessoas de carne e sangue, né? Pecadores, e não demonstra essa consideração pelo Senhor. Na hora de uma evangelização, né? Todo mundo tem muita disposição para certas coisas na igreja, mas não tem às vezes para oração, para o jejum e evangelização.
Como estamos carentes de evangelistas. Conta-se no dedo nas igrejas, né? As pessoas que dizem, né? Sabe, eu vou fazer isso. Ora, as pessoas que dizem, as pessoas que se colocam à disposição para essas coisas. Segure na mão de quem está ao teu lado e fala assim, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Meus irmãos, nós estamos lutando muito contra a questão do horário, sabe? Então nós, de repente, vamos ter que dar um time nessa mensagem, né? Mas eu acredito que se não der para falar mais, o que nós precisamos é de sermos pessoas mais sérias para com Deus, mais gratas para com Deus, né? Nos interessarmos. Nós estamos batalhando aí para fazer a nossa escola bíblica internacional, sabe, onde vamos entrar, batalhar muito a questão do diálogo da fé. Irmãos, vamos tomar cuidado. A Bíblia não fui eu quem escrevi. A Bíblia não veio de nenhuma denominação. A Bíblia, ela veio, a palavra de Deus. E ele, Jesus, que veio aqui, ele que veio aqui, morreu, ressuscitou. Quando você lê Mateus 24, outras passagens, ele fala tanto. Ele fala, estais apercebidos. O Filho do Homem vai vir numa hora que vocês não estiverem pensando. Tome cuidado. Fala, mas nós não estamos ouvindo. Não é? Parece menino, parece muitas das vezes aquilo que Jesus falou, meninos brincando numa praça, se divertindo. Quem está entendendo, diga amém. Ora, não é hora de adolescentes e jovens se voltarem e dizer, sábado à noite, nosso lugar é na presença de Deus. Né? Agora, eu estou com uma convicção, sabe, vocês que são brincalhões, vocês que ouvem e nunca chegam ao conhecimento, vocês vão ser substituídos. Vocês vão ser substituídos, sabia disso? Porque o Senhor sempre foi de substituir também. Quando as pessoas brincam demais, abusam demais, não fica que o Senhor fica choramingando, Ele sabe que seu coração não é reto, é um coração falso, hipócrita, nojento. Ele vai buscar outro. Ele abandonou Saul de lado e foi atrás de Davi, trouxe Davi, era melhor do que Saul, vem. Pode saber, vocês que são brincalhões, se vocês não se arrependerem, não derem valor ao que está sendo pregado, ele vai substituir vocês, vai trocar vocês. Porque para o céu, é preciso ser do jeito dele, gente, porque olha o preço que ele pagou aqui, ó. Olha o sangue que ele derramou, não é de qualquer jeito não. Quem está entendendo, diga amém. Então é preciso vocês prestarem atenção na voz profética na igreja, entendendo? É triste quando Deus diz assim, pesado foste na balança, foste achado em falta, como falou com aquele tal de Belsazar lá. Quem está entendendo? O que é que ele fez com Ananias e Safira dentro da igreja? Eles estavam na igreja, onde tinha apóstolo. E o que é que aconteceu? Né? Porque não fizeram conforme tinham dito que fariam para Deus, Deus matou. Aliás, na ceia aqui não está dando tempo a gente ler, lamentavelmente a pressa, mas Paulo adverte aqueles que não participavam, né, dentro da finalidade, porque participar significa que você realmente tem uma vida consagrada, quem está entendendo? Paulo adverte e fala assim, é por isso que não existe no meio de vocês muitos fracos e doentes, e já alguns que morreram. Quer dizer, morreram, significa gente que Deus realmente vai tirando, quem está entendendo? A igreja do século 21 pensa que Deus é outro Deus, não, Ele é o mesmo Deus. Pensa que Jesus é diferente, é o mesmo Jesus do Apocalipse. É o mesmo Jesus que anda no meio dos 7 candeeiros e fala sobre um, e fala sobre outro, e fala sobre outro, e ameaça e tudo mais. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Então vamos ser crente de uma vez ou se desviar logo. Na época profética é o seguinte, quem que vocês querem? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Foi isso que o profeta fez. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha, uma palavra muito forte. A obra de Deus não sofre solução de continuidade. Deus ama, mas Deus é justo. Deus dá uma chance. Lá em Hebreu diz assim, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo,
Por que não fazer as coisas do jeito de Deus? Por que esse coração dividido? Hein? Por que esse coração dividido com o mundo? O tempo é chegado. O tempo é chegado. A morte dele foi uma morte expiatória. Foi uma morte vicária. Porque ele morreu no meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Como é que você vai deixar o mundo tomar o lugar que é dele no teu coração? Decorrente dessa expiação, onde ele recebe o castigo que nos traz a paz. Nossos pecados foram colocados sobre ele, foram punidos. Agora também decorre disso que nós recebemos o que, pastor Celso? A justificação. Pastora Daniela, a justificação. Pastora Cristina, a justificação. Ainda de pé, pastor Evandro, justificação. Para a gente pegar esse copinho e dar glória a Deus aqui, explodir em aleluia. A justificação, para a gente pegar esse pão e comer e dizer, eu sou dele. A justificação. Justificação é o ato pelo qual nós somos declarados justos diante de Deus através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Então nós estávamos inimigos de Deus. Olha como diz a Bíblia aqui, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos longe de Deus. Agora, através de Cristo, nós fomos declarados justos. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos foi zerado através do sangue de Jesus. Nós temos a justiça de Cristo. Na ceia, olha só, pessoal, presta atenção. Na ceia, disse o quê? Anunciais o quê? A morte do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Tudo que ele é, o que ele fez. Então eu trago à minha memória a expiação. Eu trago à minha memória os resultados dessa expiação e outras coisas, a justificação. Significa que eu mereço o inferno, eu mereço ser condenado. Eu não mereço estar de pé diante de Deus. Nenhum homem merece estar, sabe, de pé, estar próximo, ter acesso. Mas porque ele morreu, e na sua morte foi feita a expiação, e Deus aceitou o sacrifício, o sangue foi derramado, lembra? Sem derramamento de sangue não há. Mais ou menos, sem derramamento de sangue não há? E isso não é para usar como uma política usou aí, não. Eu soube hoje que uma política aí usou isso aí falando de luta armada, e se diz cristã. Eu gostaria de encontrar com ela para pessoalmente falar, minha senhora, se a senhora um dia se converteu, a senhora hoje está desviada, porque a senhora está adulterando a palavra de Deus. Eu não vou mencionar o nome dela, né? Eu não vou mencionar o nome dela aqui, correto? Mas uma colocação infeliz. Isso é adulterar a palavra de Deus, gente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A guerra contra o diabo foi vencida, contra o mundo e contra o pecado. Então nós temos a justificação. Então fala assim, a morte, anunciais a morte. Fala, anunciais a morte. Repete, homens aí, anunciais o quê? Mas anunciais o quê? A morte. Então o que é que essa morte traz? Houve a expiação. Correto? Consequência, justificar. Justificar. Define aí para quem está ao outro lado, justificação. Vamos lá. Toda a igreja doutrinada. Vamos lá.
Então, olha só, anunciais a morte, né? Anunciais ou anunciais? Então, essa morte é uma morte que fala, é uma morte que traz uma mensagem eterna. Quem está entendendo, diga amém. Amém, amém. Então, o que é que acontece? A justificação. Pastora Cristina, outra coisa que traz essa morte é a regeneração. Regeneração fala do novo nascimento. Olha só como é que vocês estão bonitos. Olha só como é que vocês têm tido vitórias. Olha só porque nós temos um outro comportamento, porque recebemos vida. A vida eterna. Amém, amém, amém? Amém? Ô, irmão, Deus não nos chamou para sermos farol da Baixada, a nossa igreja? Cadê? Quem chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Dias maiores e melhores virão, mais consolidação doutrinária. Olha para o teu lado e veja uma mulher nascida de novo, por causa da morte dele. Olha um homem que foi nascido de novo aí. Elinho, quem nasce de novo não morre nunca mais, só sai do corpo para encontrar com o Senhor. Vamos aplaudir, gente. Por causa dessa morte, nós esperamos, nós temos a promessa de quê? Da ressurreição. Amém? A morte que gera vida. Vida para nunca mais morrer. E que prepara a redenção do corpo. Prepara, Ademir, para trocar esse corpo aí. Olha aí para quem está meio cansado, dói aqui, dói lá. Olha para quem olha no espelho. Espelho meu. Eu já vi gente que olha para o espelho e fica assim, ó. Olha essas pelancas. Olha como é que está isso aqui. Olha o gogó. Irmão, está com dias contados. Porque lá em 1 João, capítulo 3, diz o quê? Amados, agora somos filhos de Deus, já. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Isso vem da morte de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, Jesus. Igreja, viva, pastores, pastoras, ainda que se multipliquem os profetas de Baal à nossa volta, travestidos de crente. Quem está entendendo? Ainda que proliferem tantos, né, que falam mais de tudo menos de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ainda que proliferem os que defendem o entretenimento, defendem uma série de coisas. Vamos eu e você colocar a mão nessa Bíblia e dizer: nós perseveraremos como os apóstolos e profetas em torno do Senhor Jesus. Vamos fazer esse voto, levante a mão assim, vamos ser crente de verdade. Glória a Deus. O que tem que nos interessar na igreja é aquilo que interessava na igreja primitiva, gente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Gozo na alma. A paz de Deus. Porque por causa dessa morte, pelo seu sangue, foi quebrada a parede de separação e agora nós entramos na presença dele no trono. Temos uma linha direta com Deus. Eu não tenho linha direta com o Putin, nem com ninguém de parte do mundo. Mas isso não me torna infeliz, porque eu tenho uma linha direta com aquele que é maior do que todos eles. Levante a mão assim, olha. Aleluia. Santificação.
por causa da morte dele. Amém? E para concluir, a gente poderia virar a noite aqui pregando, vocês viram, né? Mas para concluir, anunciais a morte dele até que ele venha. Até que ele venha. No meu coração, no seu coração, você espera a chegada de Jesus? Você deita e pensa que qualquer dia ele pode chegar? Que talvez Cristo venha no meio da noite, na madrugada. Os que estão lá na Nova Zelândia, né, pastor Enoque? Aqui é dia, lá é noite às vezes. Lá é noite, aqui é dia. Eu recebi parabéns do Danilo no domingo, né? Foi isso? Porque lá o dia, como é que a segunda chega antes daqui? Aqui era domingo à noite, lá ainda já era segunda. Olha para quem está ao teu lado. Tem alguém aqui que quer hoje falar assim, eu quero assumir um compromisso com Jesus? Eu quero ser cristão? Tem alguém que está afastado e quer voltar? Todos são da igreja? Vem aqui, minha filha, vem. É bem espontâneo. Vamos aplaudir ao Senhor.